Que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir este devocional a qualquer parte do dia. E para hoje, o nosso devocional, o título dele diz assim: Você é filho. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por mais que vivamos em uma sociedade livre, onde não existe mais escravidão ou jugo cruel e tirânico de impérios governantes, nem vivemos em prisões individuais, cada um de nós é agrilhoado por dores, sofrimentos e traumas do passado que nos moldam a personalidade e impedem de viver plenamente. Tudo começa na raiz. O fluxo natural das coisas começa por ela. A raiz de todos os males é a orfandade, pois o sofrimento de rejeição, não aceitação e inadequação desencadeiam os demais males na nossa vida. Pausa. O que o autor escreveu aqui, realmente, nós não vivemos mais naquelas épocas em que tinham as escravidões, né, que as pessoas sofriam, né, debaixo de chicotada, que como era na época do Império, né? A gente vê também muitos filmes, né, de antigamente, assim, falando, épicos, né, de como as pessoas eram tratadas. Hoje em dia nós não vivemos mais desta forma, né? Nós não temos esses tipos de agressões, né? Mas temos outros tipos de agressões, né? Às vezes domésticas, às vezes na rua mesmo, as pessoas andam estressadas, andam mal-humoradas, e as pessoas hoje, elas têm passado por situações que não sabem o porquê estão levando a vida deste jeito. Muitas vezes elas não compreendem por que tais coisas acontecem, né? Porque muitas mulheres hoje sofrem alguma violência doméstica, ou mulheres, né, mães, alguns tipos de pessoas que têm uns temperamentos muito fortes, que são dominadoras, controlam demais os seus filhos, tipo narcisistas. Nós temos hoje em dia, né, para quem não sabe, eu tenho estudado psicanálise, né, estou concluindo já o meu curso, estou na fase final, prestes a começar o meu estágio. Então, muitas coisas hoje a gente vê que acontece na base, na nossa formação. Lá atrás, muitas coisas vêm desencadeando para que, quando nos tornamos adultos, venhamos a sermos umas pessoas diferentes, pessoas às vezes agressivas, pessoas às vezes passivas demais, pessoas que não têm controle das suas vidas, que procrastinam, enfim, tem variedades de coisas que infelizmente têm agregado, têm contribuído para que nós sejamos pessoas que sofremos por estes tipos, digamos assim, de agressão, por esse tipo de males, né, que a gente tem vivido. E o que o autor fala aqui é uma verdade, né? As pessoas têm realmente vivido desta forma e às vezes a gente não sabe, muitas de nós não sabemos porque
tais situações, tais coisas acontecem nas nossas vidas. E precisamos estar debaixo de uma cobertura, sim, espiritual, para que a gente venha mudar a história da nossa vida. Sendo que se a gente está debaixo de uma cobertura espiritual, se nós, como o título fala, somos filhos de Deus, o Senhor com certeza vai proteger a mim e a você. Ele vai, de certa forma, nos ajudar, nos despertar para que a gente venha trabalhar de uma forma diferente nas nossas vidas. Continuando a leitura. Talvez você não seja órfão de pai, mas em relação à sua mãe. Ela foi a pessoa que deveria ter sido na sua criação. É possível que a convivência com os seus irmãos não tenha sido a esperada. Pode ser que você não tenha irmãos, tendo sido criado sozinho, sem o convívio de uma família. A nossa vida, ela tem que estar bem estruturada lá na base. Se a nossa mãe não nos trata bem, ou se nós mães não tratamos bem os nossos filhos, e isso se torna um ciclo vicioso se nós não soubermos tratá-los. Mas eu creio que quando a gente se torna filho do Senhor, as coisas começam a mudar. O Senhor começa a tratar de forma diferente. Se você não ouviu ainda o testemunho do autor, ele conta que ele era órfão de pai vivo, um pai que maltratava. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a enxergar a vida de uma forma diferente. As necessidades que ele sentia que o pai deveria dar para ele, ele encontrou nos braços de Deus. Então, por isso que ele chama Deus de Deus Pai, porque realmente Deus é nosso Pai, porque foi Ele que nos criou, Ele que permitiu que nós fôssemos gerados nos ventres de nossas mães. Continuando, a orfandade é o motivo pelo qual a sua vida não é diferente. Ela é o maior motivo de você não conseguir ter uma vida saudável e equilibrada. É a âncora que impede o navio de sair do cais para o destino. Por muito tempo fui paralisado pela orfandade. E isso acontecia exatamente porque fui por muitos anos órfão de pai vivo. Quando entendi que a vida poderia ser diferente, passei a usar a mesma energia que eu usava para viver as minhas dores em favor das minhas conquistas. Comecei a focar aquilo que realmente importava. Todas as correntes de mentira se romperam. Jesus me libertou para viver o novo dele. Da mesma forma, ele quer romper as suas correntes, desprender a âncora da orfandade que o impede de alcançar o seu destino profético. Viu só? Quando o Senhor Jesus está no controle de nossas vidas, tudo começa a se abrir. Tudo a gente enxerga de forma diferente. A gente tem o Senhor como Pai. A gente, quando tem o Senhor como Pai, quando a gente busca verdadeiramente adorá-lo, porque a palavra nos diz, né, que a gente só é filho quando a gente tem esse encontro com Deus. Porque os israelitas, eles sim eram para ser, né, filhos de Deus, né, por filhos de Deus, porque foi lá onde Jesus nasceu. Só que lá muitos dos israelitas, eles se tornaram rebeldes. Então, o Senhor não quer que nós sejamos rebeldes. Por isso, aquele que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador em suas vidas, se torna filho de Deus.
Então nós temos que ter essa consciência. Eu não posso chegar e dizer para você, né, que você é filho sim, que você vai para o céu, que o Senhor tem tudo de bom para você, se você anda fazendo as coisas erradas. Eu estou indo contra a palavra do Senhor, contra os princípios e não estou sendo verdadeira. Eu estou enganando a você, sabendo que eu também estou fazendo de forma errada e eu também, de certa forma, serei punida pelo Senhor porque eu não estou pregando verdadeiramente o Evangelho. Então, por isso que você precisa se render aos pés do Senhor, dizer sim para Jesus, aceitá-lo como único e suficiente na sua vida, como o Salvador. Então, para você se tornar filho, basta você clamar pelo Senhor. Procure alguém que te ajude, possa te ajudar a fazer isso. Não deixe para fazer tudo o que você queira fazer na sua vida. Comece agora, comece hoje. Não espere muito tempo, porque muitas das vezes, pode ser tarde demais. A frase do dia ainda diz: até que você saiba quem é, jamais poderá cumprir o seu propósito. A palavra-chave é filiação. E a leitura bíblica está no Salmos 143. Medite nesse devocional de hoje. Fale com o Senhor. Seja verdadeiramente filho do Senhor Jesus. Procure fazer as coisas corretamente, andar debaixo da cobertura espiritual, fazer as coisas certas. Não permita que o inimigo te leve para fazer o erro, a pensar no erro. Eu, antes mesmo de fazer, né, este devocional, de estar aqui gravando com vocês, eu orei ao Senhor, porque a gente é falho sim, a gente é pecador sim, e eu pedi para que o Senhor me limpasse. Eu peço sempre para que o Senhor limpe minha mente, porque às vezes a gente peca consciente e inconscientemente. E acho que pior de tudo é pecar conscientemente, porque a gente peca sabendo que é pecado. A gente erra sabendo que vai fazer errado. E isso não agrada o Senhor. E isso não nos torna filho de Deus. Então, eu desejo que você entre no seu quarto, como fala a palavra, feche a porta. E ali, em secreto, fale com o Senhor Jesus. Peça para Ele que Ele venha tocar no seu coração, venha trabalhar na sua vida de uma maneira diferente, a qual você nunca viveu ainda na vida. Deus faz, Deus é capaz de fazer, Deus pode fazer. Assim como Ele já fez na minha vida, Ele continua fazendo, Ele vai fazer na sua vida também. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não esquece de entregar o seu dia a Ele, né? De agradecer pela sua noite de sono, e você venha ser uma pessoa tremendamente usada pelo Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã para o nosso próximo devocional. A paz do Senhor.